Olá, tudo bem? Luciana Cristina, gestora do projeto Mulher Luz da Bíblia. Nós estamos aqui mais uma semana, mais uma sexta-feira para a gente estar falando sobre mais uma mulher da Bíblia. E eu quero falar hoje de uma menina. Quero falar hoje sobre a filha de Jairo. Amém? Você pode me acompanhar. A palavra se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, no versos 21, depois a gente vai pular um pedaço e vai para uma outra parte. Então, Evangelho de Marcos, eu te convido não só a estar me ouvindo nesse vídeo, mas também estar me acompanhando com a sua Bíblia na palavra, tá bom? Então vamos lá. Evangelho de Marcos, capítulo 5, no versos 21, vai dizer assim, ó: Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão. E ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostou-se aos pés de Jesus, e lhe pediu com insistência: Minha filhinha está morrendo. Venha impor as mãos sobre ela para que ela seja salva e viva. E Jesus foi com ele. Aí acontece uma história aí no meio desse percurso até a casa de Jairo, que é a história da mulher do fluxo de sangue. Nós já temos um vídeo até falando sobre essa mulher, é só você procurar aí no canal e ver esse vídeo ou revê-lo, se você quiser. E aí a história continua no versos 35. No verso 21, na minha versão, começa com o título falando assim, ó, o pedido de Jairo. E quando chega no versos 35, a minha versão já tem aqui um outro título que diz a ressurreição da filha de Jairo. E aí no versos 35 fala assim, ó, enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo, a sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço e os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse, por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele, mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse, Talita cumi, quer dizer, menina, eu digo a você, levanta-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém se soubesse desse caso e mandou que dessem de comer a menina. Amém? Palavra muito bonita, né? Muito impactante. Como assim Jesus ressuscitou? Na Bíblia tem, que eu me lembre, pelo menos 3 casos de ressurreição. Ele ressuscitou a filha da viúva de Naim. Nós também temos um vídeo aqui falando sobre essa história. Nós temos a ressurreição de Lázaro. Você lembra? Lázaro, irmão de Marta e Maria. E temos agora a ressurreição da filha de Jairo. A história começa com Jairo indo até Jesus fazendo um pedido. Por favor, venha até minha filha, coloque as mãos sobre ela para que ela seja curada e seja salva. E aí, no meio desse percurso que eles estão indo para a casa de Jairo, porque Jesus se coloca imediatamente para acompanhar Jairo, uma mulher entra nessa história. Quem se lembra da história da mulher do fluxo de sangue? Ela aparece, né, e toca ali na orla das roupas, né, do manto ali de Jesus. E porque na mente dela, no coração dela, ela precisava tão somente tocar que ela já seria curada. E ali há uma interrupção, todo mundo para, a multidão para, e há um diálogo ali entre Jesus e aquela mulher. Tá curioso, né? Mas eu não vou ficar falando dessa mulher, você procura o vídeo lá e você assiste esse vídeo novamente, tenho certeza que vai valer a pena. E aí, quando Jesus ainda está ali terminando de falar com essa mulher, né, os da casa, parece ali que são os da casa ali de Jairo, né, do chefe da sinagoga, eles chegam e dizem, por que você ainda está aqui, né, incomodando o mestre? Porque a sua filha já está morta. Olha só, que coisa. E muitas das vezes nós nos encontramos assim, como Jairo.
Eu quero destacar aqui, essa palavra é uma palavra tremenda, né? E assim, com muitos pontos importantes e relevantes para a nossa vida. Quero destacar aqui que Jairo não era qualquer um. Jairo é uma pessoa importante, um dos chefes da sinagoga. Então, assim, o seu cargo, toda a sua... todo o respeito, tudo que ele tinha, não se valeu no momento de uma dificuldade como essa. Tudo que ele possuía, né, a sua importância, a sua autoridade, né, na sociedade, ou seja o que for, não houve recursos para o que ele precisava. Não adiantou para o que ele precisava. Muitas das vezes nós pensamos que a nossa autoridade nessa terra, os nossos recursos financeiros, os nossos recursos materiais, seja lá o que for, vão nos salvar no momento de dificuldade. Eu lembro que o meu pai, ele tinha condições de pagar planos de saúde, ele tinha condições de cuidar da saúde dele, ele tinha condições de fazer muitas coisas, mas ele dizia que quando acontecer, ele tinha uma mente, né, que ele pensava, quando acontecer, aí sim eu lanço mão dos meus recursos e resolvo. Mas as coisas não são assim, né? E aí nós vemos aqui um outro ponto importante, que existe uma pessoa, existe alguém, existe um algo que está acima de todas as coisas, que está acima da vida, está acima da morte, que ainda domina isso, que ainda tem o controle sobre isso. Às vezes a gente acha que o controle da vida, o controle do mundo, o controle da sua casa, o controle de tudo que está acontecendo está na mão do governo, dos políticos, de quem tem autoridade nessa terra, quem tem poder financeiro, né, quem influencia de alguma forma. Não! Deus ainda está no controle dessa terra, Deus ainda está no controle de todas as coisas. Há uma administração invisível que nós não conseguimos enxergar, talvez, com olhos naturais, mas que ela existe, ela é real e ela domina e ela controla ainda todos os acontecimentos que estamos vivendo. Aí você diz assim, até mesmo os ruins, Luciana, sim, até mesmo os ruins. O mundo, o que Deus está querendo compartilhar conosco, o que Deus está querendo comunicar, né, no coletivo e também no particular com cada um. Você já parou para refletir sobre isso, diante de tudo isso que nós estamos vivendo? E aí aquele homem, com todo o seu poder, com toda a sua autoridade, teve que se sujeitar a Jesus, teve que crer que ele era o Filho de Deus e teve que ir lá adorá-lo, se prostrar aos seus pés e pedir ajuda. E aí, com essa interrupção, eu não sei quanto tempo isso aconteceu, a menina ela vem a falecer. A menina que apenas estava adormecida, que apenas estava doente, muito enferma, ela vem realmente a falecer. E aí, os da casa de Jairo chegam ali naquele momento e falam para ele: olha, por que você está aí ainda incomodando o mestre? A menina já morreu. E aí, Jesus responde diante de todos: não tenha medo. Jairo, não tenha medo, apenas creia. É o que Jesus está dizendo para mim e para você nesse momento que nós estamos vivendo. Não tenha medo, apenas creia. Creia em Deus, creia também em mim. João 14 vai dizer isso. Creia em Deus, creia também em mim. Você pode crer no Senhor, que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele ainda não perdeu o controle da sua vida, que Ele tem escutado o seu pedido de oração, a sua súplica, as suas petições. Engraçado, né? Que Jairo chega primeiro, mas ele teve que esperar. E muitas das vezes nós já oramos tanto, né? Já pedimos tanto e ainda Jesus não respondeu a nossa oração. Parece que ele não está nos ouvindo. Você lembra de Lázaro, quando ele falece, a irmã dele, Marta, vai dizer para ele: Senhor, não adianta mais. Já tem 4 dias, já deve estar fedendo. E aí Jesus, ele recebe o recado de Marta, ele recebe o recado das irmãs dele, que Lázaro está muito mal. Mas a palavra do Senhor vai dizer que ele ainda se demora 2 dias. E aí quando ele chega até Marta, ele diz: se creres, verá a glória de Deus. Deus realmente permite algumas coisas. Deus realmente permite, às vezes, demorar algumas coisas. Permite realmente algumas coisas acontecerem, para que a gente possa ser testado na nossa fé. E para que a glória dele venha ser manifestada na minha vida e na sua vida. E para que outros
olhem e creiam, sabe, no Deus que você serve. Calma, tenha paciência, calma, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Jairo, ele crê na resposta de Jesus. Não tenha medo, apenas creia. Você pode crer neste momento? Você pode não ter medo? Por favor, não tenha medo. Creia tão somente que o Senhor está vindo ao seu encontro. Que o Senhor já ouviu a sua oração, o seu pedido, e Ele não esquece o pedido de ninguém. E aí, ele chega na casa de Jairo. E quando ele chega na casa de Jairo, os que estão ao seu redor começam a rir. Olha só o que diz a palavra no versículo 40. E riam-se dele. Porque ele chegou lá e a menina estava morta. E ele disse, eu vou lá e vou orar por ela. E ela vai retornar à vida. E as pessoas riam do que eles estavam falando. Talvez os que estão ao seu redor estejam rindo de você. Coitada. Não tem mais jeito a situação dela. Coitada. Quem ela pensa que é? Coitada, já morreu, já acabou, já perdeu, já foi embora. Eu não sei qual é essa situação. O casamento acabou, perdeu o emprego, está perdendo a casa, a sua saúde. Eu não sei qual é a sua situação, qual é a sua causa, a sua petição. E talvez as pessoas deixam te achando louca, ainda continuam indo para a igreja, ainda continuam acreditando nesse Deus. Você lembra de Jó? Como pensas uma louca mulher? Você lembra a resposta de Jó? Pois é, nem a mulher dele acreditava nele. E aí, Jó continuou fiel até o fim. E eu te peço, continue fiel até o fim. Aquele prometeu é fiel para cumprir na sua vida. Amém? E aí, quando Jesus chega ali naquela casa, ele pede para aquelas pessoas, aquele alvoroço, aquela confusão que estava ali à volta, se retirem e deixasse ele sozinho com a menina. Apenas alguns ficaram da família, pai, mãe, e Pedro, Tiago e João apenas ficaram presentes. Vai ter coisas que Deus vai fazer na sua vida que as pessoas não vão saber. Coisas que Deus vai fazer na sua vida que é, sabe, você e Deus. Que não vão poder ser anunciadas, que não vão poder ser faladas. Porque Deus, ele quer algo particular com você. Porque Deus está testando a sua fé, porque Deus está tratando com você. E às vezes a gente quer falar, a gente quer expor, a gente quer comunicar, mas o tempo de hoje que nós estamos vivendo é um tempo de recolhimento, é um tempo de reflexão, é um tempo de nós estarmos, sabe, muitas das vezes no nosso quarto, no nosso secreto, somente com Deus. Essa palavra é uma palavra que nos traz muitos ensinamentos. É um tempo de se humilhar, é um tempo de nós deixarmos nosso orgulho, deixarmos nossas vaidades, para nos humilharmos diante daquele que só Ele pode, só Jesus pode. Vacina, promessas de político, promessas de governo, promessas de tantas outras coisas. Tudo ótimo, tudo maravilhoso, e eu torço para que tudo isso dê certo. Mas se não for o Senhor a dirigir a sua casa, a sua vida, a estar no controle dos seus sentimentos, das suas emoções, dos seus pensamentos, daquilo que você vê, que você enxerga, que você sente, sinto informar, você vai ficar sofrendo nessa vida, sofrendo nesse momento que está tão difícil. Seu sofrimento, o nosso sofrimento que já está tão grande, vai ser agravado se nós nos afastarmos de Deus, nós vacilarmos na nossa fé. Se tem uma coisa que a gente pode se agarrar é na rocha firme, que é Jesus. Amém? Essa é a palavra dessa sexta-feira para a minha vida e para a sua vida. Essa palavra falou muito também ao meu coração. E se ela fez sentido para você, por favor, compartilhe com outros. Mantenha-se firme. Eu digo para você o que Jesus disse para Jairo. Não tenha medo. Não tenha medo. Apenas creia. Amém? E verás a glória de Deus. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima sexta-feira. Que Deus abençoe a sua vida e sua casa.